Primeiros socorros com animais peçonhentos. Os animais peçonhentos, eles fazem parte dos riscos adicionais de muitas atividades. Então é muito importante nós termos conhecimento e uma preocupação muito grande com este risco adicional. Então é muito importante, ao nós fazermos a análise de risco de uma determinada atividade na qual irá ser executada, nós contemplarmos também os animais peçonhentos. E sempre quando houver a possibilidade dessa existência, e sempre que soubermos que em um determinado local, para uma determinada atividade, exista animais peçonhentos, é muito importante, nós temos que incluir isso na análise de risco, juntamente com as medidas e ações de controle, a fim de impedir os acidentes com os animais peçonhentos. Conceituando animais peçonhentos. Animais peçonhentos são aqueles que produzem peçonha, veneno, e têm condições naturais para injetá-la em presas ou predadores. Essa condição é dada naturalmente por meio de dentes modificados, aguilhão, ferrão, quelíceras, cerdas urticantes, nematocistos, entre outros. Se é possível capturar ou identificar o animal que picou a vítima, mas sem perda de tempo com esse procedimento. Na dúvida, tratar como se o animal fosse peçonhento. Então, houve o acidente, é muito importante, se possível, eu capturar ou identificar qual foi o animal que picou a vítima, para que eu possa estar levando esta informação ao hospital, ao pronto-socorro, ou seja, para o socorro especializado na qual este trabalhador será conduzido. Agora, não podemos perder tempo. Se não conseguirmos identificar de imediato, é muito importante já conduzirmos para o hospital, e já tratar aí como se fosse um animal peçonhento, mesmo sem identificá-lo. Algumas espécies de animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, introduzindo substâncias tóxicas no organismo humano, trataremos de algumas aqui: serpentes, escorpiões, aranhas, lepidópteros, himenópteros, ou seja, fazem parte desse grupo as abelhas, formigas e vespas, coleópteros, que são os besouros, e quilópodes. Quilópodes são as lacraias. Esses animais eles possuem presas, ferrões, cerdas, entre outros, capazes de envenenar as vítimas. Então, dentro desse estudo, nós trataremos de alguns animais mais comuns e que colocam em risco a vida e a saúde dos trabalhadores. Então, muito cuidado, pois os animais peçonhentos, eles podem até matar. Os acidentes por animais peçonhentos, especialmente os acidentes ofídicos, ou seja, os acidentes com serpentes, foram incluídos pela OMS, Organização Mundial da Saúde, na lista das doenças tropicais negligenciadas que acometem, na maioria das vezes, populações pobres e que vivem em áreas rurais. Porém, é muito importante nos preocuparmos também com a população, que se encontram dentro de indústrias, empresas, trabalhadores da zona rural, trabalhadores de forma em geral, como, por exemplo, também os eletricistas, aqueles profissionais que interagem
diretamente em instalações e serviços em eletricidades, porque geralmente os animais peçonhentos, eles gostam de locais quentes, né? Então, o trabalhador que vai interagir diretamente em instalações elétricas, ele pode se deparar com animais peçonhentos em canaletas, em caixas de distribuição, painéis elétricos. Por isso, é muito importante, na hora de nós efetuarmos a análise de risco, nós também contemplarmos esse risco importante em virtude da sua gravidade, caso ocorra algum acidente. Além disso, devido ao alto número de notificações, esse grupo, acidentes por animais peçonhentos, né, o grupo dos acidentes ofídicos, ou seja, com serpentes, foi incluído na lista de notificação compulsória do Brasil, ou seja, todos os casos devem ser notificados ao governo federal imediatamente após a confirmação. A medida ajuda a tratar estratégias e ações para prevenir esse tipo de acidente. Então, sempre quando houver um acidente como esse, deve ser comunicado imediatamente esse acidente de trabalho, informando que foi por um animal peçonhento. Animais peçonhentos, eles gostam de ambientes quentes, úmidos, e são encontrados em matas fechadas, trilhas e próximo a residências com lixo acumulado. Manter a higiene do local evitar acúmulo de coisas é a melhor forma de prevenir acidentes. Então, além de residências e também terrenos baldios, nós podemos encontrar dentro das indústrias, nós podemos encontrar em algumas áreas fabris. Então, é muito importante nós estarmos atentos e ter o conhecimento caso ocorra algum acidente. O que são acidentes ofídicos? Acidente ofídico ou ofidismo é o quadro de envenenamento decorrente da picada de serpentes. No Brasil, as serpentes peçonhentas de interesse em saúde pública pertencem às famílias Viperidae e Elapidae. Os acidentes estão divididos em 4 tipos. Então, nós temos aqui os acidentes botrópicos, que estão incluídos jararaca, jaracuçu, urutu, caiçara, comboia. Acidentes crotalíticos, nós já encontramos aqui a cascavel. Acidentes laquéticos, nós vamos encontrar aqui a surucucu, pico de jaca. E acidente elapídico, são acidentes com serpentes, né, de um grupo pertencente à coral verdadeira. Então, esses são os acidentes, né, com 4 tipos aí de serpentes, de grupo de serpentes. Algumas dicas agora para você. Cobras, escorpiões, aranhas, abelhas, lacraias e outros animais venenosos conhecidos como animais peçonhentos são facilmente encontrados no Brasil. O problema é que muitas vezes eles saem do ambiente em que vivem e invadem as cidades. Por isso, a população fica sempre em risco de sofrer acidentes, já que eles têm a capacidade de envenenar as vítimas. E é exatamente no verão que corremos mais risco, porque o calor e a umidade favorecem a reprodução desses animais. Para ficar longe dessas ameaças, é importante manter os ambientes sempre limpos, já que lixo e entulhos podem servir de abrigo e fonte de alimentação. Quem vive ou trabalha em área rural deve estar sempre com luvas e botas quando for entrar em matas ou plantações. Examinar calçados, roupas pessoais de cama e banho antes de usá-las. Afastar camas das paredes. Evitar pendurar roupas fora de armários. Não mexer em colmeias e vespeiros.
Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e rodapés. Utilizar telas vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos. Combater insetos, principalmente baratas, já que são alimentos para escorpiões e aranhas. Mas nem sempre é possível escapar desses animais. Por isso é importante que você saiba como agir em caso de acidentes. Procure atendimento médico imediatamente. Informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal. Se possível, lave o local da picada com água e sabão. Mantenha a vítima em repouso e com o membro acometido elevado até a chegada ao pronto-socorro. Em acidentes nos braços, mãos, pernas e pés, retire acessórios que possam levar à piora do quadro clínico, como anéis, fitas amarradas e calçados apertados. Não amarre o membro acometido e muito menos corte ou aplique qualquer tipo de substância no local da picada. Não tente chupar o veneno. Essa ação apenas aumenta as chances de infecção local. Em caso de emergência, chame imediatamente o SAMU 192 ou o Corpo de Bombeiros 193 para o atendimento adequado. Principais animais peçonhentos. A seguir estão os principais animais peçonhentos, com as respectivas descrições dos sintomas e, em caso de envenenamento, qual é o tratamento adequado que se deve fazer, né? Ou melhor dizendo, o que eu devo fazer caso ocorra uma picada, uma ferroada de um animal peçonhento. Vamos iniciar pelas serpentes. O envenenamento, ele ocorre quando a serpente consegue injetar o conteúdo de suas glândulas venenosas, mas nem toda picada leva ao envenenamento. Isso porque há muitas espécies de serpentes que não possuem presas, ou quando presentes, estão localizadas na parte de trás da boca, o que dificulta a injeção de veneno ou toxina. Como prevenir acidentes com serpentes? O uso de botas de cano alto ou perneira de couro, botinas e sapatos podem evitar cerca de 80% dos acidentes. Usar luvas de aparas de couro para manipular folhas secas, monte de lixo, lenha, palhas, etc. Não colocar as mãos em buracos. Cerca de 15% das picadas atingem mão ou antebraços. Cobras se abrigam em locais quentes, escuros e úmidos. Cuidado ao mexer em pilhas de lenha, palhadas de feijão, milho ou cana. Cuidado ao revirar com pinzeiros. Onde há rato, há cobra. Limpar paiós e terreiros, não deixar lixo acumulado, fechar buracos de muros e frestas de porta. Evitar acúmulo de lixo ou entulho de pedras, tijolos, pedras e madeiras, bem como não deixar mato alto ao redor das casas. Isso atrai e serve de abrigo para pequenos animais que servem de alimentos às serpentes. Então aqui nós vimos algumas dicas importantes para prevenir acidentes com serpentes. Isso irá diminuir essa possibilidade, tá? Mas é muito importante lembrar que em locais quentes, como canaletas, painéis elétricos, mesmo fechado, pode ocorrer de algum animal peçonhento ter adentrado, ter acessado essa área. Então, nós precisamos estar muito atento e fazer a inspeção e sempre quando nós formos iniciar nossas atividades. O que fazer em caso de acidente com serpentes? Lavar o local da picada apenas com água ou com água e sabão. Manter o paciente deitado, manter o paciente hidratado, procurar o serviço médico mais próximo. Se possível, levar o animal para identificação. É muito importante quando alguém sofre uma
picada de um animal peçonhento, nós não permitirmos que ele se movimente, pois senão estaremos facilitando, devido ao movimento, a circulação pela corrente sanguínea desse veneno. Então é muito importante, quanto menos o paciente se movimentar, melhor será. Então nós devemos fazer a remoção dele até um hospital, até um pronto-socorro, que deve constar no plano de atendimento de emergência na sua empresa, que é o PAI, Plano de Ação de Emergência. E então essa condução deverá ser feita, essa remoção, impedindo que o paciente se movimente para esse veneno não chegar ao coração com muita brevidade, em virtude dos movimentos. O que não fazer em caso de acidente com serpentes? Em hipótese alguma, deve fazer toniquete ou garrote. Não cortar o local da picada. Não perfurar ao redor do local da picada. Não colocar folhas, pó de café ou outros contaminantes. Não beber bebidas alcoólicas. Não podemos dar bebidas alcoólicas a uma vítima que foi acometida por uma picada de um animal peçonhento, querosene ou outros tóxicos. Aqui nós temos uma tabelinha na qual foi elaborada, e nós temos aqui acidentes com as espécies da jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca, comboia. Então, informação complementar. Certo? Então, esse grupo que causa a maioria dos acidentes com cobra no Brasil. Então, com 29 espécies em todo o território nacional, encontradas em ambientes diversos, desde beiras de rios, igarapés, áreas litorâneas e úmidas, agrícolas e periurbanas, cerrados e áreas abertas. Então, sintomas: a região da picada apresenta dor, inchaço, às vezes com manchas, arroxeadas, edemas e equimose, e sangramento pelos pontos da picada em gengivas, pele e urina. Pode haver complicações como grave hemorragia em regiões vitais, infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal. Aqui temos também a cascavel, que é identificada pela presença de um guizo, chocalho, E é muito famosa isso. Na picada por cascavel, o local da picada muitas vezes não apresenta dor ou lesão evidente, apenas uma sensação de formigamento, dificuldade de manter os olhos abertos, com um aspecto sonolento, visão turva ou dupla, mal-estar, náuseas e cefaleia. São algumas das manifestações, acompanhadas por dores musculares generalizadas e urina escura, nos casos mais graves. Já a surucuçu, pico de jaca, é a maior serpente peçonhenta das Américas. Seu habitat é a floresta amazônica e os remanescentes da Mata Atlântica. Quadro semelhante ao acidente por jararaca, a picada pela surucuçu, pico de jaca, pode ainda causar dor abdominal, vômitos, diarreia, bradicardia e hipotensão. A coral verdadeira. São amplamente distribuídos no país, com várias espécies que apresentam um padrão característico com anéis coloridos. O acidente por coral verdadeira não provoca, ela não provoca no local da picada alteração importante. As manifestações do envenenamento caracterizam-se por dor de intensidade variável, visão borrada ou dupla, pálpebras caídas e aspecto sonolento.
Óbitos estão relacionados à paralisia dos músculos respiratórios, muitas vezes decorrente da demora na busca por socorro médico. Inclusive, as corais, elas são conhecidas também por uma característica, né, delas serem muito rápidas, né? Elas são super rápidas. Abelhas. Como prevenir acidentes com abelhas? A remoção das colônias de abelhas situadas em lugares públicos ou residenciais deve ser efetuada por profissionais devidamente treinados e equipados, preferencialmente à noite ou ao entardecer, quando os insetos estão calmos. Evite se aproximar de colmeias de abelhas africanizadas, né? Em virtude da gravidade do risco na qual essas abelhas elas são muito ferozes, né? Então, evite caminhar e correr na rota de voo das abelhas. Barulhos, perfumes fortes, desodorantes, o próprio suor do corpo e cores escuras da nossa vestimenta, principalmente preta e azul marinho, desencadeiam um comportamento agressivo e, consequentemente, o ataque de abelhas. Som de motores de aparelhos de jardinagem, por exemplo, exercem extrema irritação em abelhas. O mesmo ocorre com o som de motores de barco. No campo, o trabalhador deve ficar atento pela presença de abelhas, principalmente no momento de arar a terra com tratores. Então, é muito importante, quando nós formos executar uma determinada atividade e estivermos próximos de alguma colônia de abelhas, nós nos atentarmos pelo barulho, pelo ruído ali produzido, até mesmo pela vestimenta, pela cor da nossa vestimenta, mais o ruído produzido pela nossa atividade, pois podemos atrair, né, o ataque das abelhas. Quais são os sintomas? As reações desencadeadas pela picada de abelhas variam de acordo com o local e o número de ferroadas, bem como características e o passado alérgico do indivíduo atingido. As manifestações clínicas podem ser alérgicas, mesmo com uma só picada, e tóxicas, de múltiplas picadas. Então, é muito importante você, trabalhador, que tem um histórico, que você tem conhecimento, que você é alérgico, é muito importante o teu empregador ter esse conhecimento, né? Além do que isso deve até constar na análise de risco, pois atenção especial deve ser dada ao trabalhador que tem um histórico aí de alergia à picada, à ferroada de animais peçonhentos. Normalmente, após uma ferroada, a dor aguda local, que tende a desaparecer espontaneamente em poucos minutos, deixando vermelhidão, coceira e inchaço por várias horas ou dias. A intensidade desta reação inicial causada por uma ou múltiplas picadas deve alertar para um possível estado de sensibilidade a picadas subsequentes. Então tem que ficar atento. Tomou essas picadas, essas ferroadas, já tem que ficar atento. Você pode desenvolver aí uma sensibilidade, né, de picadas subsequentes, agravando o teu estado naquele momento. Em casos de múltiplas picadas, podem ocorrer manifestações sistêmicas devido à grande quantidade de veneno inoculada. Nesse caso, os sintomas são irritação e ardência da pele, vermelhidão, calor generalizado, papulas, urticárias, pressão baixa, taquicardia, dor de cabeça, náuseas,
ou vômitos, cólicas abdominais e broncoespasmos. Em casos mais graves, pode ocorrer choque, insuficiência respiratória aguda e insuficiência renal aguda. As manifestações alérgicas locais são caracterizadas por inchaço que persiste por alguns dias. As reações alérgicas sistêmicas podem variar de urticária generalizada e mal-estar até mesmo edema de glote, né? Choque anafilático também pode acontecer. Queda da pressão arterial, colapso, perda da consciência, incontinência urinária e fecal e cianose. Então, olha quanto sintomas podemos apresentar em virtude aí, né, de picadas, de ferroadas de abelhas. Acidentes com abelhas. Em caso de acidente provocado por múltiplas picadas de abelhas, é preciso levar o acidentado rapidamente ao hospital, junto com alguns dos insetos que provocaram o acidente. A remoção dos ferrões pode ser feita por raspagem com lâminas e não com pinças, pois esse procedimento resulta na inoculação do veneno ainda existente no ferrão. Atenção, uma observação importante. Especial cuidado deve ser dado a picadas múltiplas ou simultâneas, pois têm sido descritos casos fatais por ataque de enxames de abelhas africanas por choque e hemólise maciça. E se algum trabalhador sofrer uma picada, é bom nós acompanharmos, né? Se não vai haver aí um agravo. Às vezes nós ignoramos, né? Foi apenas uma ou duas abelhas e ignoramos a situação, mas às vezes esse trabalhador pode aí ter, né, um agravo, uma alergia, e é muito importante nós estarmos atentos e proceder com a imediata remoção até um pronto-socorro, até um hospital. Aranhas. Os acidentes causados por aranhas são comuns, porém a maioria não apresenta repercussão clínica. Os gêneros de importância em saúde pública no Brasil são as seguintes espécies: aranha marrom, a aranha armadeira e a viúva negra. Acidentes causados por outras aranhas podem ser comuns, porém sem relevância em saúde pública, sendo que os principais grupos pertencem principalmente às aranhas que vivem nas casas ou suas proximidades, como caranguejeiras e aranhas de grama ou jardim. Mas essas três aqui temos que ter um cuidado muito especial. Como prevenir acidentes com aranhas? Manter jardins e quintais livres, limpos, evitar o acúmulo de entulhos, folhas e secas, lixo doméstico, material de construção nas proximidades de casas, evitar folhagens densas, plantas ornamentais, trepadeiras, arbustos, bananeiras e outras, junto a paredes e muro das casas, até mesmo indústrias. Manter a grama aparada. Limpar periodicamente os terrenos baldios vizinhos, pelo menos uma faixa de 1 a 2 metros junto das casas, das indústrias. Sacudir roupas e sapatos antes de usá-los, pois as aranhas e escorpiões podem se esconder neles e picar ao serem comprimidos contra o corpo. Não pôr as mãos em buracos, sob pedras e troncos podres. Usar calçados e luvas de raspas de couro pode evitar acidentes. Vedar soleiras das portas, de janelas ao escurecer, pois muitos desses animais têm hábitos noturnos. Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos e vãos
entre o forro e paredes, consertar rodapés despregados, colocar saquinhos de areia nas portas, telas nas janelas. Usar telas em ralos do chão, pias ou tanques. Combater a proliferação de insetos para evitar o aparecimento das aranhas que deles se alimentam. Afastar camas e berços da parede. Evitar que roupas de camas, mosquiteiros encostem no chão. Inspecionar sapatos e tênis antes de calçá-los. Preservar os inimigos naturais de escorpiões e aranhas. Por exemplo, aves de hábitos noturnos, coruja, João Bobo, lagartos, sapos, galinhas, gansos, macacos, coates, entre outros, né? São aí predadores desses animais peçonhentos. Então aqui algumas dicas. Ocorrem muitos acidentes com trabalhadores ao colocar os seus coturnos, as suas botinas, os seus calçados de segurança do trabalho. Então, é muito importante, antes de você vestir esse calçado, você bater e fazer uma inspeção nesse calçado. 3 gêneros de aranhas consideradas de importância médica no Brasil. É a aranha marrom. Ela não é agressiva, pica geralmente quando comprimida contra o corpo. Tem 1 centímetro de corpo e até 3 de comprimento total. Possui hábitos noturnos, constrói teia irregular como algodão esfiado, né? Esfiapado, e esconde-se em telhas, tijolos, madeiras, atrás ou embaixo de móveis, quadros, rodapés, caixas ou objetos armazenados em depósitos, garagens, porões e outros ambientes com pouca iluminação e movimentação. A gente vai falar mais à frente sobre essas aranhas aí, o que elas provocam. É uma aranha muito perigosa, né, no sentido dos sintomas, dos problemas no nosso organismo que essas 3 aranhas aqui elas geram, principalmente essa aranha marrom. Aranha armadeira, bastante agressiva, assume posição de defesa, saltando até 40 centímetros de distância. O corpo pode atingir de 4 a 15 centímetros de envergadura. Ela é caçadora, com atividade noturna, abriga-se sobre troncos, palmeiras, bromélias e entre folhas de bananeira. Pode se alojar também em sapatos, atrás de móveis, cortinas, vasos, entulhos, materiais de construção, etc. Viúva negra não é agressiva. A fêmea pode chegar de 2 e o macho de 2 a 3 centímetros. Tem atividade noturna e hábito de viver em grupos. Faz teia irregular em arbustos, gramíneas, cascas de coco, canaletas de chuva ou sob pedras. É encontrada próxima ou dentro das casas, em ambientes sombreados, como frestas, sob cadeiras e mesas em jardins. E temos aqui também uma que é muito comum, que são as caranguejeiras. As aranhas caranguejeiras, embora grandes e frequentemente encontradas em residências, né, e até mesmo em indústrias, elas não causam acidentes considerados graves. Sintomas. Acidentes com aranha causam sintomas que podem ser leves ou severos. Em raros casos, podem levar até mesmo à morte. Aranha armadeira causa dor imediata e intensa, com poucos sinais visíveis no local. Raramente pode ocorrer agitação, náuseas, vômitos e diminuição da pressão sanguínea. A aranha marrom. A picada é pouco dolorosa e uma lesão endurecida e escura costuma surgir várias horas após, podendo evoluir para ferida com necrose no local que vai aumentando, né? E de difícil cicatrização. Em casos raros, pode ocorrer o escurecimento da urina.
viúva negra, dor na região da picada, contrações nos músculos, suor generalizado e alterações na pressão e nos batimentos cardíacos. Primeiros socorros. Então, se houver acidentes com aranhas, o que fazer em caso de acidente com aranhas? Lavar o local da picada, usar compressas mornas, pois ajudam no alívio da dor, elevar o local da mordida, né, para ficar acima, né, do coração, né? Procurar o serviço médico mais próximo, quando possível, levar o animal para identificação. Atenção ao que não deve se fazer após acidente com aranhas. Não fazer torniquete ou garrote, em hipótese alguma. Não furar, não cortar, não queimar, não espremer ou fazer sucção no local da ferida. Não aplicar folhas, pó de café ou terra para não provocar infecções. Não ingerir bebida alcoólica, querosene ou fumo, como é de costume em algumas regiões do país. Isso é terminantemente proibido e poderá trazer sérias complicações. Escorpiões. Acidente escorpiônico ou escorpionismo é o envenenamento provocado quando um escorpião injeta veneno através de ferrão. Os escorpiões são representantes da classe dos aracnídeos, predominantes nas zonas tropicais e subtropicais do mundo, com maior incidência nos meses em que ocorre aumento da temperatura e umidade. No Brasil, os escorpiões de importância em saúde pública são os das seguintes espécies: escorpião amarelo, com ampla distribuição em todas as macro-regiões do país, representa a espécie de maior preocupação em função do maior potencial de gravidade ao envenenamento e pela expansão em sua distribuição geográfica no país, facilitada por sua reprodução e fácil adaptação ao meio urbano. Então, especial atenção ao escorpião amarelo, em virtude da grande distribuição em todas as macro-regiões do país e também pelo potencial de gravidade do seu envenenamento. Escorpião marrom, encontrado na Bahia e regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Escorpião amarelo do Nordeste, espécie mais comum do Nordeste, apresentando alguns registros nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Escorpião preto da Amazônia, encontrado na região norte e Mato Grosso. Os grupos mais vulneráveis ao escorpião são os trabalhadores da construção civil, crianças e pessoas que permanecem maiores períodos dentro de casa ou nos arredores, como quintais, né? Intra ou peridomicílio, dentro ou fora. Mas eu quero chamar aqui uma atenção especial, não somente para os trabalhadores da construção civil, em geral, para todos os trabalhadores que interagem diretamente em instalações elétricas e serviços em eletricidade, pois escorpião, ele gosta de local quente, então ele é muito fácil muito facilmente encontrado dentro de canaletas, né, instalações subterrâneas, galerias, quadros de distribuição de energia, por ser locais quentes, né, próximos ali a barramentos. Então, devemos ter
uma especial atenção e sempre antes de iniciarmos nossas atividades, fazermos uma inspeção no local. E se se na sua região, se na sua empresa, você tem conhecimento de incidência desses animais, né? Então é muito importante na ordem de serviço constar essa situação e também a análise de risco contemplar quais serão as medidas de ações e controle. Ainda nas áreas urbanas estão sujeitos os trabalhadores de madeireiras, transportadoras e distribuidoras de hortifruti granjeiros, por manusear objetos e alimentos onde os escorpiões podem estar alojados. Então, especial atenção também por esses trabalhadores. A grande maioria dos acidentes é leve e o quadro local tem início rápido e duração limitada. Os adultos apresentam dor imediata, vermelhidão e inchaço leve por acúmulo de líquido, piloereção pelos pés e sudorese, que é o suor excessivo, localizadas, cujo tratamento é sintomático. Movimentos súbitos involuntários de um músculo ou grupamentos musculares e contração muscular pequena e local. São descritos em alguns acidentes por escorpião preto da Amazônia. Já crianças, no caso das crianças abaixo de 7 anos, apresentam maior risco de alterações sistêmicas nas picadas por escorpião amarelo, que podem levar a casos graves e requerem soroterapia específica em tempo adequado. O que fazer em caso de acidente com escorpião? Limpar o local com água e sabão. Aplicar compressa morna no local. Procurar orientação imediata e mais próxima do local da ocorrência do acidente. UBS, posto de saúde, hospital de referência. Atualizar-se regularmente junto à Secretaria Estadual de Saúde para saber quais são os pontos de tratamento com soro específico em sua região. Isso aí, inclusive, deve constar no PAI da empresa, no plano de ação de emergência. Se for possível, capturar o animal e levá-lo ao serviço de saúde. Agora, o que não devo fazer em caso de acidente escorpiônico? O que eu não devo fazer? Não amarrar ou fazer torniquete. Não aplicar qualquer tipo de substância sobre o local da picada. Fezes, álcool, querosene, fumo, ervas, urina. Nem fazer curativos que fechem o local, pois isso poderá favorecer a ocorrência de infecções. Não cortar, não perfurar ou queimar o local da picada. Não dar bebidas alcoólicas ao acidentado ou outros líquidos com álcool, gasolina ou querosene, pois não tem efeito contra o veneno e pode agravar o quadro. Então, especial atenção também, não é somente ao o que fazer. Precisamos ter o conhecimento do que não fazer. Senão, ao invés de você ajudar uma vítima, você poderá estar trazendo um agravo muito sério. Resumo de ações importantes. Orientação ao trabalhador na prevenção de acidentes com animais peçonhentos. Usar luvas de raspa de couro e calçados fechados, entre outros equipamentos de proteção individual, EPI, durante o manuseio de materiais de construção, tijolos, pedras, madeiras e sacos de cimento, transporte de lenhas, movimentação de imóveis, atividades rurais, limpeza de jardins, quintais e terrenos baldios, entre outras atividades. Olhar sempre com atenção o local de trabalho e os caminhos a percorrer, ou seja, é muito importante toda a atividade ser precedida de uma análise de risco.
Não colocar as mãos em tocas ou buracos na terra, ocos de árvores, cupinzeiros, entre espaços situados em montes de lenha ou entre pedras. Caso seja necessário mexer nesses lugares, usar um pedaço de madeira, enxada ou foice, ou alguma ferramenta aí na qual você possa manter uma distância segura. Os trabalhadores do campo devem sempre utilizar os equipamentos de proteção individual, ou seja, não é só o trabalhador da indústria, não é só o trabalhador da construção civil. Trabalhadores do campo também devem receber e utilizar os seus EPIs dado pelo empregador, como botas ou perneiras, e evitar colocar as mãos em tocas, montes de lenhas, folhas e cupizeiros. O que fazer em caso de acidentes com animais peçonhentos? Procure um atendimento médico imediatamente. Informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal, como tipo de animal, cor, tamanho, entre outras informações que você puder fornecer ou caso seja questionado e solicitado alguma outra informação, é muito importante você lembrar de todos os detalhes. Se possível, e caso tal ação não atrase a ida do paciente ao atendimento médico, lave o local da picada com água e sabão. Mantenha a vítima em repouso e com o ombro acometido elevado até a chegada ao pronto-socorro. Em acidentes nas extremidades do corpo, como braços, mãos, pernas e pés, retire acessórios que possam levar à piora do quadro, como anéis, fitas amarradas e calçados apertados, ou seja, todos os adornos, que esse trabalhador estiver utilizando, como anéis, relógios, pulseiras, é muito importante eles serem retirados também imediatamente, em virtude do inchaço que haverá no local. Então, é muito importante retirar todos os adornos e tudo aquilo que está apertando a região. Não amarre, não coloque torniquete no membro acometido e muito menos corte ou aplique qualquer tipo de substância, como por exemplo, pó de café, álcool, açúcar, entre outros produtos no local da picada. Então, não se deve aplicar nada no local do ferimento. Não tente chupar o veneno. Essa ação apenas aumenta as chances de infecção no local. Então, jamais faça isso. Atenção! Não faça em hipótese alguma torniquete ou garrote em uma vítima que foi acometida por picada ou ferroada de animal peçonhento. Não fure, não corte, não esprema, não faça sucção no local da picada. Não coloque folhas, pó de café, açúcar, pomadas, fumo ou urina no local da picada. Tome bebida alcoólica. Não aplique também bebida alcoólica no local da picada. Estas são recomendações proibitivas, ou seja, ações que não devem ser feitas em caso de picada ou ferroada de animal peçonhento. Então, o ideal, o correto, é você procurar atendimento imediatamente. E quando for efetuar o socorro dessa vítima, for conduzir até um pronto atendimento, até um pronto socorro, não permita que essa vítima
caminhe ou faça movimentos, né? Porque isso vai contribuir para que esse veneno inoculado nessa vítima circule mais rapidamente em sua corrente sanguínea, né? Indo até o coração mais rapidamente.